Oi, como combinado, a gente vai estar falando hoje sobre 18 de maio, né? Quando a gente conversa sobre abuso infantil. Que parece que não acontece, que talvez a gente não perceba, mas acontece demais. E com esse Covid, o isolamento, ficando em casa, os números vêm aumentando todos os dias. E o combinado é que eu ia estar respondendo as perguntas conforme a tarde, conforme elas fossem aparecendo. Daqui a pouquinho a gente vai ter uma entrevista na Rádio Live FM, no Jornal do Meio-Dia, sobre o assunto e convido todos vocês a assistirem. A pergunta que eu vou responder é: como podemos notar algo no comportamento de uma criança que sofre abuso? Quais indícios que você pode observar para ficarmos atentos? Então vamos lá. A gente sempre tem duas condições do abuso. Uma, que a criança está sendo abusada por alguém muito próximo e que ela ama muito. Então ela não vai se sentir agredida. Ela vai achar que é amor. Mas mesmo assim ela tem algumas coisas que dá para notar. A criança muda. E você pode notar também como que é a reação dela quando tá com essa pessoa. E às vezes, mãe, como essa pessoa só se dá bem com essa criança quando não tem ninguém. Quando mais ninguém tá perto. Por exemplo, o pai e a criança não se dão bem, brigam demais, não tem nenhum vínculo, parece que se estranham o tempo inteiro, mas quando ficam sozinhos, se dão bem. E a criança fala que como foi legal, que como ganhou coisas e fica feliz. E parece que essa situação de se dar bem e ser feliz é só quando a mãe não tá. É só quando não tem ninguém olhando. Então, aí você vai falar, mas a criança não reclama, não faz nada. Se a criança acha que aquela figura de paternidade, né, de vô, de tio, é de alguém que ama ela, tudo que vem dessa pessoa, para a criança é amor. Vocês concordam? Então, por exemplo, vou dar um exemplo para nós que somos adultas. Se a gente tiver num lugar de alguém começar a mexer no nosso cabelo, falar, ai, como que tá, sua pele tá linda, pega na sua mão, e você ama essa pessoa, maravilha. Então, a criança não acha que está sendo abusada, ela acha que é um ato de amor, principalmente se não machuca, né? Agora, se você, um estranho que você nunca viu na rua, te encosta na parede, mexe no seu cabelo, passa a mão no seu rosto e fica segurando sua mão, não é desesperador? Então, essa é a situação do outro caso. Quando a criança está junto de uma pessoa que ela não tem esse carinho, ela não tem esse amor, ela não tem essa intimidade e essa pessoa está fazendo mal. Então, o comportamento dela muda. Às vezes, uma criança que era totalmente alegre, que conversava com todo mundo, chegava perto, começa a se mostrar assustada. Começa a se mostrar não querer ficar perto daquela pessoa. Ah, então, André, é complicado, porque ela pode não demonstrar nada de assustador e pode demonstrar assustada, sim. A gente tem que lembrar que quando a criança é muito pequena, ela não entende nada de sexo, ela não entende nada de abuso. E tudo que vem de uma pessoa familiar que ela ama é amor. Ela não sabe distinguir o que é certo e errado. Mas a gente percebe. Então começa a perceber no adulto. Ele quer ficar muito com a criança sozinho, né? E então, quando... e aí? Uma coisa bacana também que eu acho interessante falar. Repare no adulto. E você que é mãe, você que é professora, você que tem um amor incrível por essa criança, não comece a falar assim, não, isso é bobeira. Porque a gente tem, e há também uma situação em que a mãe percebe alguma coisa e inconscientemente ela anula isso da cabeça de tão forte, como um trauma de um acidente que a pessoa esquece, porque aquilo foi tão forte que o inconsciente prefere fingir que não aconteceu. Então, às vezes, a mãe, não é que ela ignora ou que ela finge que não está acontecendo.
o inconsciente dela prefere acreditar que aquilo não é real, de tão horrível que é, como um trauma. Outra coisa importante que eu queria dizer, então, que quando a pessoa está perguntando se ela está observando, né, o que ela pode ficar atenta. A gente tem que ter muito cuidado com as perguntas que fazemos para essas crianças. E aí, então, isso vai ser para um outro vídeo, tá bom? Mas, fazendo um resuminho daqui, o comportamento da criança, ela muda. Se a criança é uma criança calma, tranquila, ela vai ficar agitada, não dorme direito à noite, fica muito agitada quando chega pessoas estranhas. Ou se ela é muito agitada e muito brincalhona, ela começa a ficar com medo, começa a chorar à noite, não quer ficar mais perto das pessoas, começa a ir mal na escola se era muito boa, entende? Você percebe que a criança muda. Não importa se ela muda para ficar mais quieta ou mais agitada, a criança muda. E toda mudança repentina é uma coisa que a gente tem que prestar atenção e saber o porquê, tá? E nunca pensar assim, ó, não é possível isso. É possível. Acontece todos os dias, todo o tempo, com as pessoas que a gente nem imagina, tá bom? Se não responde, pergunta de novo, insiste, que vai ter mais vídeos para responder o tempo inteiro, tá bom? Até mais!